Vamos lá, vamos dar início. Boa tarde a todos e todas. Dar início aqui ao Pé da Árvore. Pé da Árvore, hoje dia 23, não é isso? 24 de setembro de 2020. Agradecer a presença de todos que estão nos assistindo agora ao vivo e os que irão nos assistir mais tarde. Lembrando que o Pé da Árvore ele fica salvo na página do sindicato, no Facebook, também fica disponível no YouTube, né? Só para critério de informe rápido aqui, antes de entrar nos temas do Pé da Árvore, nós fizemos o ofício semana passada solicitando à empresa lá o espaço para a gente voltar a estar fazendo o Pé da Árvore presencial, né? Logicamente que a gente sabe que a volta do Pé da Árvore presencial, ela não depende somente de uma vontade do sindicato e dos trabalhadores de estarem se reunindo presencialmente, mas também tem um fator pandemia que a cada momento, né, tem uma alteração do número de casos e mortes, então isso está muito interligado. Então, logicamente, a gente fez o pedido para a volta do Pé da Árvore presencial, estamos aguardando a resposta da empresa, que a gente acredita que venha, que essa resposta seja também pautada pela seção de medicina do trabalho, até para nos dar segurança da forma que a gente vai estar fazendo o Pé da Árvore, porque o que a gente menos quer é colocar algum trabalhador ou trabalhadora mais em risco por conta dessa reunião, né? De preservar a integridade física, a saúde do trabalhador. E também nós, né, como sindicalistas, a gente prefere que isso seja levado em consideração, e o Pé da Árvore presencial, com certeza, ele irá retornar, seja agora, nesse momento, ou seja no futuro. Infelizmente, nós estamos vivenciando essa pandemia que parecia estar em queda, agora voltou a subir, já estão chamando até de segunda onda, né, da pandemia. Então, enfim, a gente tem que... É o nosso novo normal, né, que a gente está chamando. Dia a dia a gente está acompanhando essa situação. Mas só gostaria de estar registrando isso, porque está havendo um pleito muito grande dos trabalhadores de estar voltando a se reunir com o sindicato no Pé da Árvore presencial, mas só estou fazendo esse registro porque essa volta não depende única e exclusivamente da nossa vontade, né? Depende também de fatores de saúde, enfim, tudo que o cerca. Para dar início ao Pé da Árvore de hoje, primeiro aqui apresentar, estou aqui hoje com a presença do diretor Ivan Cáceres, né, que vai estar ajudando a gente a fazer esse Pé da Árvore de hoje. Vou estar falando um pouco aqui sobre a questão de hora extra, acordo coletivo, falar um pouco sobre a questão da privatização e os descumprimentos de acordo coletivo, né? Nós tivemos, para começar, o assunto hora extra, né? Nós tivemos na sexta passada a Assembleia essa que partiu de um compromisso do sindicato com a categoria na Assembleia do dia 8, né? Todos devem se recordar, no dia 8, o sindicato foi muito claro no seu posicionamento de pedir um voto de confiança à categoria para que a gente pudesse retornar à reunião de mediação que estava pré-agendada para o dia 9, com maior força, com o peso de uma rejeição de Assembleia, né? E se caso, e também nos posicionamos no sentido de que tranquilizamos os trabalhadores dizendo que ao fim dessa mediação estaríamos retornando para deliberar esse assunto em Assembleia, independente do resultado da mediação. Infelizmente, logo após a Assembleia, a gente lamenta muito esse tipo de posicionamento, a Casa da Moeda se recusou a voltar à mesa de negociação e solicitou ao Ministério da Economia o encerramento da mediação. E o Ministério da Economia, a partir dessa solicitação da Casa da Moeda, uma vez que uma das partes fechou o canal de negociação, ele encerrou também aquele ambiente de mediação.
Então, do jeito que nós nos comprometemos com os trabalhadores, assim foi feito. Na reunião da direção do sindicato do dia 10, a gente decidiu manter esse compromisso que a gente tinha com a categoria, mesmo sem voltar a negociar, sem voltar a estar na mesa de mediação, voltar a deliberar esse assunto, conforme foi o compromisso. E aí chamamos a Assembleia ocorreu na sexta-feira, né, e teve o resultado: 173 votos favoráveis ao acordo de hora extra e 78 votos contrários. Logicamente que dentro dessa discussão e na última semana se aprofundou muito algumas questões que vale a pena a gente estar aqui desmistificando, né? Uma é a narrativa da Casa da Moeda, que o sindicato estava discutindo o acordo coletivo 19/20. Nós, desde o início, deixamos isso claro, que o acordo coletivo aprovado pela categoria em maio não se mexe, mas que o acordo coletivo de hora extra cabe qualquer alteração e qualquer pleito vindo da negociação entre categoria, sindicato e Casa da Moeda. Então, nossa intenção, discutindo o acordo de hora extra, era que no acordo de hora extra estivesse previsto algumas condições que irão causar prejuízo para os trabalhadores. Então, ponto 1, em nenhum momento o sindicato estava rediscutindo o acordo. E ponto 2, o sindicato considera abaixo-assinado um instrumento legítimo da categoria. É um instrumento legítimo, democrático, e nós damos apoio a qualquer tipo de abaixo-assinado. Já recebemos aqui no sindicato inúmeros abaixo-assinados, nunca vamos nos levantar contra abaixo-assinado, mas sabendo que um abaixo-assinado criado para convocação de assembleia, ele tem ali um número mínimo previsto no estatuto, são 2/5 do número de associados. Então isso a gente tem que respeitar, mas sempre considerando que a gente não se nega a discutir os assuntos oriundos de abaixo-assinado, como há um tempo atrás foi a questão da contribuição de 1,5%, que surgiu um abaixo-assinado para a contribuição voltar a ser 1%, não atingiu o número de assinatura, e o sindicato, não por isso, também está aberto a estar discutindo isso com a categoria, não é esse o problema. E também houve um abaixo-assinado solicitando uma nova assembleia para discutir esse assunto de hora extra. Mas só para deixar claro que quando o abaixo-assinado foi criado, a assembleia já estava convocada. Então, apesar da gente respeitar, apesar da gente considerar legítimo, só para estar dando esse informe, porque se criou uma grande dúvida no seio da categoria, e só para deixar claro que não foi o abaixo-assinado que chamou uma nova assembleia, e sim o compromisso do próprio sindicato, da própria instituição, compromisso esse firmado na assembleia do dia 8, e o sindicato respeita muito o compromisso e aquilo que é demandado com a categoria, tá bom? Então esse assunto de hora extra está encerrado, infelizmente não encerrou da forma que a gente imaginava, né? Mas o fato é que foi aprovado o acordo de hora extra. Em relação ao acordo coletivo 2021, também na semana passada foi aprovada a nossa proposta, né, o nosso caderno base. Essa proposta já foi enviada para a empresa, né, via ofício, e aí no ofício, conforme é de praxe, todos os anos a gente já solicita uma primeira reunião para estar inaugurando a discussão Acordo Coletivo 2021. Então agora a gente está nesse aguardo dessa marcação de reunião, da primeira reunião de Acordo Coletivo 2021, para se iniciar essa discussão, logicamente que a gente tendo como base aquela nossa proposta, que foi aprovada na Assembleia do dia 15, mas sabendo que naturalmente a discussão talvez não passe por aquela proposta, e sim com a realidade do ACT vigente, o que a gente pode avançar em relação ao Acordo Coletivo 2021. Agora, dentro desse assunto,
gostaria de chamar a atenção para um fato que ocorreu na semana passada, que foi nessa semana, correto, Marcos? Foi essa semana o julgamento, foi segunda-feira, né? Desculpa, essa semana ocorreu o julgamento do dissídio coletivo dos trabalhadores do Correios. Mas, Rony, por que você está falando de Correios numa reunião aqui dos trabalhadores da Casa da Moeda? Eu faço questão de estar falando sobre os companheiros do Correio, sobre a questão do julgamento relativo a Petrobras na STF que está ocorrendo. O sindicato vem fazendo matérias sobre isso, porque é importante a gente ter um entendimento fixo na nossa mente que nós da Casa da Moeda não somos uma ilha e não podemos imaginar que tudo que acontece com a gente em relação à perda de direitos, a isso tudo, está desconectado com as outras empresas e com uma política de governo, né? O Tribunal Superior do Trabalho, na segunda-feira, julgou o dissídio do Correio. Fazer um breve relato, a história do Correio. O Correio entrou em dissídio em 2019 e lá em 2019, por ser o primeiro dissídio, tinha a garantia da pré-existência das cláusulas. O TST julgou o primeiro dissídio do Correio conforme a jurisprudência. Então, se manteve as cláusulas do acordo e mais o reajuste da inflação do período. Só que naquele julgamento, o TST, ao invés de julgar por 1 ano, ele decidiu que aquele acordo teria validade de 2 anos. E aí o Correio entrou com um recurso no STF para derrubar esse período de acordo de 2 anos para 1 ano e teve êxito. Então, o julgamento de dissídio de 2019 dos Correios, que era de 2 anos, caiu para 1 ano. Eles tiveram que voltar a negociar em 2020. Veja bem as coincidências e as similaridades do que eu estou falando aqui dos Correios com o que aconteceu com a gente da Casa da Moeda. Então, eles voltaram a negociar o 2020 e de 79 cláusulas, a direção do Correio ofereceu 9 cláusulas em extinção das outras 70. Isso levou que os trabalhadores do Correio fizessem greve, ficaram 35 dias em greve, e também que o acordo coletivo 2020 fosse a dissídio. E aí, nesse julgamento de segunda-feira, chamou a atenção dos votos do ministro, em especial do ministro Ives Gandra, que era o relator do nosso dissídio 2019, e do voto da ministra Dora Maria, que era a relatora do nosso dissídio 2020. Eles foram únicos a votar que a greve dos Correios foi abusiva. Então, com isso, se esse voto tivesse sido majoritário, ele perdeu de 5-2, se isso fosse majoritário, além de descontar dos trabalhadores os dias de greve, iria gerar multa para os sindicatos por causa da greve abusiva. Nesse ponto, os dois foram vencidos. Tá. A outra votação, então, uma vez que a greve não foi considerada abusiva, se decidiu, segundo a jurisprudência do TST, que metade do período de greve seria descontado dos trabalhadores e metade terão que ser compensados. E aí, no mérito do dissídio em si, a relatora Cátia Arruda, ministra Cátia Arruda, votou no sentido de se manter as cláusulas do acordo dos Correios, as cláusulas consideradas cláusulas históricas, ou seja, cláusulas que compõem acordo coletivo há mais de 10 anos. E aí o ministro Ives Gandra, que era relator do nosso dissídio 2019, ele fez um voto divergente. E no voto divergente dele, ele considerou a manutenção das cláusulas históricas somente aquelas cláusulas sociais que não têm cunho econômico, ou seja, que não oneram, trazem impacto para os Correios. Com isso, de 79 cláusulas, só restaram 20 cláusulas do acordo dos Correios e mais as 9 que já haviam sido oferecidas, no total de 29. Então, esse voto do Ives Gandra ele foi seguido também pela ministra Dora Maria, que era relatora do nosso dissídio 2020, e seguiu essa linha de votação
e fez com que os trabalhadores dos Correios perdessem 50 cláusulas e só fosse mantida cláusula que não tem impacto econômico. Seria no nosso acordo como se estivesse mantendo cláusula de pró-equidade, quadro de aviso, reunião paritária, né? É como se fosse isso, mas tivesse derrubado todas as cláusulas, como auxílio creche, como auxílio medicamento, enfim, todas essas cláusulas. Então é bom a gente estar atento a isso, porque logicamente o nosso acordo, a proposta que veio não foi excelente, mas talvez, e aí a gente não tem como afirmar, porque não aconteceu, mas talvez no julgamento de dissídio, ainda mais vendo o posicionamento dos dois relatores do nosso dissídio 2019 e 2020, poderia ser que em julgamento a gente tivesse um resultado pior do que foi com o fechamento do acordo, né, sem julgar. Né? Isso é bom para a gente estar passando para a categoria e falar sobre essa questão do dissídio, que claramente, e aí a gente entra no assunto que eu vou passar para o Ivan, está falando aqui também um pouquinho, que é a questão da nossa luta contra a privatização. Semana passada, mais uma vez, o presidente da República fez uma fala ali afirmando que a Casa da Moeda, usou inclusive a Casa da Moeda, a Caixa Econômica e o Banco do Brasil, não serão mais privatizados, está fora da lista de privatização do governo dele. Isso, logicamente, nos tranquiliza um pouco mais, né? Nos tranquiliza. Muito melhor o presidente afirmando que não irá mais privatizar do que se ele estivesse afirmando o contrário. Mas nós, representantes da categoria, a gente tem que trabalhar em cima também, não só da fala, mas em cima de tornar oficial essa condição. Só lembrando que é bom a gente estar refrescando a memória do trabalhador, que é igual aquela história do jabuti em cima do muro, né? A gente olha o jabuti em cima do muro e fica se perguntando como é que o jabuti chegou lá em cima, né? Quando, na verdade, alguém botou aquele jabuti lá. Então, da mesma forma que o presidente agora afirma que ele não irá mais privatizar, a gente não pode esquecer que quem colocou foi ele próprio. Né? O decreto 10.054 de outubro de 2019 foi assinado pelo atual presidente. Então, que bom que ele tenha recuado da decisão dele próprio. Então, a nossa luta agora é para que esse decreto seja revogado. Da mesma forma que em 2019, quando ele estava convicto da privatização da Casa da Moeda, ele assinou um decreto e assinou a MP 902, que quebrava a exclusividade da Casa da Moeda, e o Congresso teve que lutar contra essa MP, contra essa quebra de exclusividade. Agora o sindicato busca, com esse novo entendimento, que nos conforta mais, isso é verdade. A gente enxerga que a luta está começando a render frutos, né? Luta nossa, nós trabalhadores, nós sindicato, fomos os únicos a defender a Casa da Moeda em Brasília, né? Em certos momentos, a direção da empresa ela ficou neutra em algumas discussões, mas nos últimos tempos agora ela se posicionou, inclusive na defesa de venda e quebra de exclusividade da Casa da Moeda. Então a gente lutava contra a intenção do governo, contra a intenção da equipe econômica, do Ministério da Economia, e também contra a direção da Casa da Moeda, que trabalha incessantemente para que a Casa da Moeda seja vendida ou privatizada, ou que perca a exclusividade de seus produtos, que seria a extinção da Casa da Moeda. E isso está claro nas ações dessa diretoria, né, uma vez que cria uma avaliação de curva forçada com o intuito de demitir trabalhadores. Por outro lado, faz um processo de licitação de mão de obra terceirizada. Então, é esse ambiente que a gente está vivendo. Hoje saiu uma matéria no Estadão que nos preocupou muito como nós, como moedeiro, que assinamos um termo de confidencialidade, que temos todo o cuidado para não estar passando nenhum segredo industrial, técnico, né, do que a gente produz. E a gente leu a matéria no Estadão
inclusive com a assessoria de imprensa da Casa da Moeda admitindo que repassou alguns insumos para uma outra empresa que também fornece. Enfim, é uma situação nova para a gente nunca viu isso na Casa da Moeda, e isso nos causa certo espanto, esse tipo de ação, né, esse tipo de movimentação que está muito longe de ser de uma direção que quer fortalecer e trazer de volta a Casa da Moeda para aqueles anos, né, que tinha muita força, a volta do Cicobi, fortalecimento do Scorpio, expandir para outros produtos de rastreamento, enfim. Então, essa questão da privatização da Casa da Moeda, eu vou passar para o Ivan daqui a pouco para estar falando. É importante que cada trabalhador e trabalhadora tenha noção de quem nos colocou, a partir de quando nós começamos a receber ataques duríssimos, a coincidência de datas e períodos, de 2016 para cá, mais especificamente após o impeachment da ex-presidente Dilma, isso tem que ser dito, a partir do momento que Michel Temer assume a presidência. Depois disso veio quebra de exclusividade internacional na produção de cédula e moeda, fim do Cicobi, alterou a DRU para taxar mais a Casa da Moeda, ainda retroagiu a janeiro de 2016, privatização, inclusão no PND, MP 902, isso tudo aconteceu com a gente de 2016 para cá. Então, se agora nós estamos começando a sair desse atoleiro, é por muita luta nossa, trabalhador da Casa da Moeda, sindicato que se articulou, criou uma frente parlamentar forte, diversificada, não só de um campo ideológico, uma frente parlamentar que tem representantes de todos os campos ideológicos, articulação com os mais variados deputados e senadores para estar tentando levar a verdade sobre a Casa da Moeda. Verdade essa que apareceu. Se todos tiveram a oportunidade de acompanhar, o presidente diz na fala de semana passada que ele recebeu informação que alguns países tentaram privatizar e recuaram por ser questão de segurança nacional. Isso foi dito pelo sindicato em audiência pública. Isso aconteceu na Alemanha em 2009. Isso é material do sindicato a partir das suas representações políticas. Então, que bom que a gente está vivendo esse momento, que bom que a gente está saindo desse atoleiro, mas ainda não é hora de descansar, ainda não é hora de afrouxar a corda. Precisamos revogar o decreto 10.054, precisamos trabalhar pela volta do Cicobi, conforme ficou claro no relatório do relator da MP 902, o senador Nelson Trade. Lá o relatório continha a volta do Cicobi. Então são essas lutas que nós vamos travar para que a Casa da Moeda, além do seu papel social, né, de soberania nacional, ela volte a dar lucro. Com esse lucro a gente passe a ter discussões, seja de acordo coletivo ou outros assuntos, em outro patamar de discussão, que o trabalhador volte a receber PLs igual recebia naquele período, 2013, 2012, que era um momento de expansão de direito do trabalhador. Então, a gente fortalecendo a Casa da Moeda, fortalecendo a lucratividade da Casa da Moeda, a gente tem condições muito melhores para lutar e para trazer de volta o direito dos trabalhadores. Vou passar aqui para o Ivan, que ele vai estar falando um pouco sobre isso também. Depois do Ivan falar, eu vou falar sobre questão de descumprimento de acordo e tentar responder algumas perguntas que estão chegando aqui. Tá bom? Ivan Cáceres. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, me chamo Ivan, sou do DECED. E voltando um pouquinho que o presidente, o Rony, falou agora a respeito dos Correios, uma das justificativas que deram a respeito dos Correios é que essas medidas que foram tomadas
contra esses cortes de direito dos trabalhadores é que era para manter a sustentabilidade da empresa. E a gente sabe que isso é uma mentira, isso daí é um ataque frontal ao direito do trabalhador que vem acontecendo desde 2016, como o Rony falou agora há pouco. Eu pergunto a todos que estão assistindo a live o que o trabalhador ganhou desde que a presidenta Dilma saiu do poder. Eu queria saber o que nós tivemos de ganho de lá para cá. Tivemos a resolução CGPA, tivemos inúmeros outros ataques frontais aos trabalhadores. E é nessa pegada esse questionamento que eu quero fazer para o trabalhador, porque nós, da Casa da Moeda, nós não vivemos numa ilha. Quem acha que a luta dos Correios não tem nada a ver com a nossa, quem acha que a luta do trabalhador, que está todos os dias sofrendo esses ataques, ela não tem a ver com a nossa, é um tremendo engano. Nós precisamos ter consciência de classe e ver que todas as categorias e toda a classe trabalhadora ela vem sofrendo ataques. Nós estamos tendo conversas com outros sindicatos, tivemos conversa com o sindicato da Nuclep, e querem atacar anuênio, quinquênio da categoria, atacaram os Correios tirando mais de 50 cláusulas dos trabalhadores. E é nesse ponto que nós precisamos fazer esse questionamento e ver de que lado nós estamos. Nós somos trabalhadores e temos que estar dando apoio a todas as classes trabalhadoras, a toda a classe trabalhadora de uma maneira geral. A questão da privatização da Casa da Moeda, nós precisamos entender que isso é uma política de governo. Pode mudar a diretoria, mas quem está acima vai ser um governo de extrema-direita, neoliberal, que ele vai sempre pensar nos lucros. Essa é a verdade. E ele foi colocado lá através do voto de muitos trabalhadores. Então, reflitam sobre isso, a eleição ela está chegando e vamos olhar os candidatos que realmente estão do lado do trabalhador, estão ao lado da classe trabalhadora, que estão sempre lutando ao nosso lado, não ao lado daqueles que só querem ver lucros. Acho que é basicamente isso. O Rony ele já sintetizou muito bem, mostrando toda a luta que os Correios tiveram e o que aconteceu no final. Claro que a luta continua, mas um dos pontos que não foi tão noticiado foi o ataque frontal que a categoria sofreu em cima do seu sindicato. Porque o sindicato, as pessoas têm que entender que é a última trincheira entre o trabalhador e aquele que quer retirar seus direitos. E eles tiveram um ataque frontal, retirando a arrecadação sindical dos trabalhadores, do sindicato. Com isso, o sindicato perde força e perde a condição de se mobilizar em defesa daqueles que o defendem. Façam esses questionamentos a vocês mesmos e vejam quem está do nosso lado e qual quadrado nós fazemos parte. Como diz o companheiro Marcão do DCED, nós fazemos parte do quadrado da classe trabalhadora. E nós temos que encarar isso dessa forma, encarar esse cenário dessa forma. Vou passar aqui para o Rony para fazer as deliberações finais. E é basicamente isso, eu deixo esse questionamento e de 2016 para cá, o que nós tivemos de ganho? Eu acho que nada. Valeu, Rony. Obrigado, Ivan. O Ivan falou bem aqui, né? Acho que esse ano é um ano eleitoral e por mais que a nossa empresa seja pública, federal, né, tem muito a ver com a nossa vida, né, com a nossa vida, com a Casa da Moeda. Não pensem que essa eleição, por ser municipal, ela não pode trazer alguns reflexos para nós da Casa da Moeda e o futuro da próxima eleição em 2022. Então é bom que o trabalhador reflita bem, veja bem aqueles candidatos que defendem os trabalhadores, particularmente nós do Rio de Janeiro, temos uma candidata que foi presidente da comissão da MP 902,
pelo menos para nós moedeiros ali ficou claro o empenho e a defesa da Casa da Moeda. Então isso é importante, que a gente comece a refletir como classe e não como indivíduo, né? Às vezes aquele voto pensando na rua, pensando na praça, isso pode trazer grandes transtornos para nós como classe. Então essa questão do Correio foi importante a gente falar aqui, porque isso não está descolado com o nosso dia a dia, com a nossa vida. E tem um fato ainda, que no acordo coletivo agora dos Correios, eles deram, vamos chamar, praticamente exterminaram a condição de luta dos sindicatos do Correio, né? Todas as cláusulas que garantiam ali as condições para o sindicato estar lutando em defesa da categoria, praticamente todas foram derrubadas. Então, é muito preocupante isso, porque no momento de defesa contra a privatização, que agora o nome dos Correios está em evidência, as instituições sindicais foram enfraquecidas por causa desse julgamento. Está falando por fim aqui em relação ao descumprimento de acordo coletivo. A gente vem fazendo reuniões paritárias, a reunião paritária é para isso, ela é uma cláusula de acordo que é instituída para ali estar chegando em decisões conciliatórias entre as partes, né? E a reunião paritária ela tem um sentido muito mais o sindicato apontar onde considera que estejam os problemas e tentar solucionar da melhor forma possível, né? Nós já falamos aqui no Pé da Árvore passado, nós observamos problema com a cláusula do salário e substituição, vários companheiros que vêm substituindo e não estão recebendo conforme manda o ACT, né? Soubemos de alguns fatos de trabalhadores que estão tentando incluir no plano dependentes, né, no plano de saúde, e não estão conseguindo. O abono assiduidade, 40 horas, né, uma vez que o nosso acordo ele foi assinado com a vigência de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2020, tem aquele período do início do ano que as cláusulas foram derrubadas, e ali vários companheiros tiveram desconto. E no entendimento do sindicato, agora com a assinatura do acordo, esses companheiros devem ter alguma forma de compensar aquele desconto que foi dado quando não havia a previsão das 40 horas. Também tem uma questão de abono médico, que é uma norma da empresa, vem limitando o abono para aquele horário de expediente da pessoa. Isso traz um prejuízo para os companheiros dos turnos ou escala noturna, porque geralmente consulta médica, dentista, seja lá o que for, ele é horário comercial. Então está se criando um benefício diferente para o mesmo tipo de trabalhador, para a mesma categoria de trabalhador. Todos esses problemas, em especial do auxílio creche, que eu vou falar agora, a gente observou. Então, assim, em relação a isso que foi dito, é importante que mandem para o e-mail do sindicato, sindicato@sindicato2moedeiros.org.br, se alguém está passando por esse problema, com salário e substituição, com inclusão de dependente no plano, em relação a abono assiduidade, em relação a abono médico. Eu digo mandar um registro que foi negado pela empresa. Vou dar o exemplo do salário e substituição. Alguém que substituiu, fez o pleito para a empresa e a empresa está negando por qualquer motivo. Porque isso o sindicato vem trabalhando junto ao jurídico para a gente, na construção de uma ação de descumprimento de acordo, né? Logicamente que isso é uma ação simples de se fazer e a gente está fazendo esses estudos. Em especial o auxílio creche, e ontem, com a chegada do contra-cheque, teve a confirmação do descumprimento de acordo. Em nenhum momento o nosso acordo coletivo do trabalho
ele diz que o auxílio creche está condicionado a reembolso, a recibo, que os dependentes que só fazem jus a esse benefício são aqueles cadastrados no imposto de renda. Não, o nosso ACT não fala isso. O nosso ACT é claro, a partir de setembro será preciso comprovar matrícula e frequência. Ponto. O que é que o sindicato discutiu na reunião paritária? A frequência está prejudicada por causa da pandemia, né? Colégios pararam, alguns passaram a dar aula virtual, ficou algo muito, muito complicado de você estar comprovando uma frequência por conta dessa pandemia. A matrícula não, a matrícula é a mesma do início do ano, então não haveria problema nenhum do trabalhador agora apresentar a matrícula. O trabalhador que tem filho com alguma necessidade especial, comprovar o tratamento, o laudo médico que o filho dele ou filha, né, é o dependente, necessita de tratamento especial, e aí o nosso acordo é claro, ele não tem limite de idade para essas ocasiões. Então era isso que a gente imaginava que seria a discussão, de como a gente iria tratar a questão do dependente com necessidade especial e, nessa época de pandemia, a questão da comprovação. Pois bem, mas aí a Casa da Moeda, ela assume um posicionamento de interpretar de forma equivocada o nosso acordo coletivo e assim foi feito no contra-cheque de ontem. Vários companheiros e companheiras com dependentes com necessidade especial não receberam o auxílio, e quem recebeu, recebeu o reembolso daquilo que foi pago, né? Então, esse assunto auxílio creche também está dentro da ação de descumprimento, né, de acordo coletivo. Então, a gente também pede para quem sofreu prejuízo em relação ao auxílio creche para estar nos enviando, né? Extraoficialmente, a gente recebeu uma informação da Casa da Moeda, mas a gente só considera que isso será verdade a hora que estiver no papel, né? Então, vou dar aqui uma informação extraoficial. Se algo mudar, desconsiderem, porque ainda não está no papel, mas segundo informações que ontem na RD, reunião de diretoria da Casa da Moeda, eles reviram esse posicionamento e a diferença do auxílio creche, segundo decisão, segundo informação, estaria sendo paga numa folha suplementar. É informação que a gente recebeu, não considerem como oficial, mas eu acho importante estar passando essa informação e torcendo para que seja verdade, para que a Casa da Moeda cumpra o que está na cláusula do auxílio creche. Então vamos acompanhar, vamos ver se hoje sai algum informativo, sai alguma nota da Casa da Moeda informando sobre essa condição, mas o fato que a gente tem hoje é uma ação judicial de descumprimento de acordo e nela consta também a questão do auxílio creche. Então as mães, os pais, os companheiros e companheiras que puderem enviar para o e-mail do sindicato também qualquer tipo de prejuízo relacionado a isso, nos envie, que a gente está finalizando aqui a ação para dar entrada. Pessoal, Ivan, você quer falar alguma coisa sobre isso? Não? Só aqui agora tentar responder algumas perguntas. Primeira pergunta do companheiro Dariano, em relação ao cálculo da hora extra em cima do salário de setembro e não referente ao salário de agosto, né? Quando toda vez que se paga, um exemplo, pagou esse mês em setembro as horas extras, é referente às horas extras realizadas em agosto. Então a gente está levantando informações para ver o que está ocorrendo. Esse assunto logicamente surgiu hoje por causa do contra-cheque, e aí em tempo a gente vai estar questionando essa situação, que se algo foi calculado errado, deva ser calculado certo e deva ser restituído não, deve ser pago corretamente aos trabalhadores. Então, Dariano, a gente está trabalhando nisso e qualquer situação errada que venha de pagamento e tal, a gente vai estar atuando nisso para pagar corretamente. Outra pergunta é do companheiro Felipe,
Felipe Santos, em relação ao pé da árvore presencial que eu acabei falando no início aqui, e o companheiro não deve ter assistido desde o início, né? Primeiro que o sindicato enviou um ofício para o retorno do pé da árvore presencial, e eu informei aqui no início do pé da árvore que esse retorno do pé da árvore presencial, ele não depende somente da vontade da instituição sindical ou dos trabalhadores. Tem uma pandemia que está em curso, né? E todas as ações que estão sendo tomadas, seja pela empresa, seja pelo sindicato, seja pelos órgãos governamentais, estão sendo no sentido de evitar aglomeração. Nós enviamos um ofício porque observamos, a partir de pesquisas nossas, que a pandemia estava em declínio, então a gente considerou ser o momento certo, ser um momento razoável para estar voltando a fazer essa reunião presencial, que para a gente é importante. É diferente o nosso contato quando é virtual e quando é presencial. Eu, particularmente, eu gosto muito mais do pé da árvore presencial, que a gente pode ter uma troca ali de opiniões ali no momento, é bem melhor. Mas isso não depende só da nossa vontade, particularmente se fosse só a minha vontade, eu hoje já estaria aí falando com todo mundo. Então a gente tem que aguardar a resposta, e a resposta dos órgãos de saúde. A pandemia voltou a crescer, estão se falando em segunda onda, então por mais que a gente saiba que os trabalhadores estão trabalhando presencialmente, é diferente de você estar convocando para uma reunião onde as pessoas vão ficar muito próximas uma da outra, aglomerada. É diferente, e é algo que pode ser esperado, né? Não é algo que irá afetar a vida do trabalhador se aguardar mais um período sem o pé da árvore presencial, né? Então, só para tá passando essa resposta para o companheiro Felipe. No início eu já havia falado. Felipe também perguntou a questão da reunião com o primeiro turno, né, que teve na porta do DECED. Só para deixar claro aqui para todos, todos os diretores do sindicato, eles também são funcionários da Casa da Moeda, então eles conversam com o pessoal. Eu, particularmente, como sou do DECED, eu estou sempre indo lá, conversando com o pessoal do segundo turno, do terceiro turno, do primeiro turno. Então não há problema em a gente estar indo nos departamentos, até por isso nós lutamos e fomos na justiça para voltar a ter acesso à empresa. Então não há problema nenhum, independente do pé da árvore presencial ou não, a gente está presente lá, não só eu, como todos os diretores do sindicato, né? Logicamente que a gente evita que nessas conversas que a gente faça no departamento, que se crie uma aglomeração, um número muito grande de pessoas, mas nem sempre isso é possível, né? Então, para deixar claro para o Felipe que da mesma forma que conversou com o primeiro, a gente conversa com o terceiro, com o segundo, com escala, não há problema nenhum quanto a isso. E vamos aguardar os próximos dias, os próximos acontecimentos, para ver a hora mais segura da gente voltar com o pé da árvore presencial. Tá bom? Pessoal, despedir aqui de todos e todas, agradecer pela participação. Quem não nos assistiu agora, pedir para que assista mais tarde, é importante, é um canal de comunicação do sindicato e é um ambiente que os trabalhadores ficam informados aí do que está acontecendo no nosso mundo chamado Casa da Moeda, tá bom? Desejar uma boa tarde a todos e um bom trabalho. Passar aqui para o Ivan se despedir da categoria. Boa tarde a todos, todos tenham um bom dia, continuemos mobilizados, continuemos olhando o cenário nacional, olhando a luta de outros companheiros, que a gente possa se engajar e solidarizar com a luta dos trabalhadores dos Correios, das outras estatais, porque a partir do momento que uma delas for privatizada, está abrindo o caminho para as demais. Então a gente tem que estar mobilizado nessa luta e ter consciência de classe e saber a qual quadrado nós pertencemos, que é o quadrado da classe trabalhadora. Boa tarde, fiquem com Deus.